Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 2. Nós começamos hoje, primeiro domingo do mês, série de mensagens, Amigos de Fé. Amém, irmão? Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Acho que tem a tela aqui também. Marcos 2, do 1 ao 12. Diz assim, irmãos. Acompanhem na Bíblia, eu acho que tem a tela aí, viu, pessoal? Diz assim, ó. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Meu Deus! Jamais vimos coisas assim. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Ministra, Espírito Santo, aos nossos corações. Nós viemos a esse lugar porque nós precisamos ouvir a sua voz, a sua palavra, uma palavra rema, uma palavra que sai do teu coração para o nosso coração, uma palavra revelada que renova, que fortalece e que transforma as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor repreenda toda a incredulidade, todo sofisma, todo marasmo, e que o Senhor leve cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala conosco nessa manhã, essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos começando hoje a série de mensagens Amigos de Fé. E o tema dessa mensagem é: o caminho está aberto. Nós lemos o texto de Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que conta a história de 4 amigos que levaram um amigo paralítico, possivelmente tetraplégico, porque ele estava numa maca deitado, até a presença de Jesus. E o texto está dizendo que Jesus volta a Cafarnaum. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus operou muitos milagres. Cafarnaum era onde a sogra de Pedro morava, onde Pedro morava, e Jesus também esteve ali por um bom tempo em Cafarnaum, realizando muitos sinais e muitos prodígios em Cafarnaum. E nós estamos, meus irmãos, vivendo um tempo onde nós estamos numa jornada, nós estamos ganhando vidas, nós estamos ganhando pessoas, nós estamos batizando pessoas, e o propósito é de evangelizar pessoas.
Somos pessoas que não só levam até Jesus, mas se preciso for, abrimos caminho para introduzir pessoas na presença dele. Como fora feito com esse paralítico. Não havia caminho para chegar até Jesus, não havia acesso, porque havia uma barreira de pessoas impedindo o acesso daqueles 4 amigos introduzirem aquele paralítico à presença de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu abrir um parêntese nessa introdução de mensagem. Sabiam que às vezes pessoas acabam sendo uma barreira para que outras pessoas sejam introduzidas a Jesus? Mas nós precisamos vencer isso. Porque onde tem pessoas, às vezes tem dificuldade, tem barreiras, tem problemas. Né? As pessoas têm uma ideia errônea de achar que na igreja é todo mundo anjo. Deveria ser, mas não é. Todo mundo está num processo. Todo mundo está num processo de transformação. Todo mundo está num processo de santificação. Todo mundo está num processo de melhoria. E tem gente que pensou assim, Deus me mostrou o teu pensamento. Tem gente que fica a vida toda e não muda. Não importa, mas naquele dia todo mundo vai comparecer diante de Deus. Amém? Nós precisamos de um coração ensinável para a gente estar sendo transformado de glória em glória, a mesma imagem do Senhor. É o que a Bíblia nos orienta, é o que a Bíblia nos ensina. Então, às vezes, existem pessoas que são barreiras para que outras pessoas sejam introduzidas a Jesus. Isso é motivo da gente desistir? Não. O que esses 4 amigos fizeram? E o que eles nos ensinam? Eles subiram no telhado, foram exatamente no lugar do telhado onde Jesus estava, destelharam o telhado e introduziram aquele paralítico na presença do Senhor. Porque se faz necessário introduzirmos pessoas à presença de Jesus, e esse é o projeto. E um amigo de fé, um amigo verdadeiro, ele leva o amigo à presença de Jesus. Amém. Ele introduz os seus amigos até a presença de Jesus. Ele jamais, meu irmão, jamais vai entrar no céu sem permitir que o seu amigo fique de fora. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Eu tive um sentimento muito conflitante quando eu entreguei minha vida para Jesus aos 23 para 24 anos. Sabe qual foi o meu conflito? Quantos amigos que eu tive que eram evangélicos que não me pregaram a palavra? Quantos amigos de sala de aula que eram crentes, mas eram os crentes, agente secreto 007, ninguém sabia. Não tem coisa pior do que você ser um cristão 007. Você está lá na tua empresa e você acha que você está lá na tua empresa para você sustentar a tua família. Sustentar a tua família é legítimo, mas você está lá porque Deus te colocou lá para você evangelizar as pessoas que estão lá. Esse é o propósito. Eu descobri isso fazendo a minha faculdade. A minha segunda faculdade de psicologia. Na faculdade eu falei, Deus, esse povo aqui, meu Deus, é um povo completamente cheio de ideologia. O povo vem desconstruir. Gente, eu cuidei de pastor que quase se desviou fazendo faculdade. Porque faculdade nos dias de hoje, meu irmão, e você é um cristão, você vai fazer faculdade, cuidado. Primeira coisa que o diabo vai tentar fazer na faculdade é roubar a sua fé. Trazer uma crise de identidade para você. E como que eu vivi isso na minha faculdade? Como que eu vivi isso? E Deus falou comigo, eu não te coloquei naquela faculdade por causa do teu canudo, por causa do teu diploma. O diploma vai ser uma consequência do propósito pelo qual eu te coloquei naquela faculdade. O propósito pelo qual eu te coloquei naquela faculdade são a vida daquelas pessoas. E você precisa pregar para aquelas pessoas com a sua vida. Você precisa anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Esse é o propósito daquele que serve a Deus. Introduzir pessoas à presença de Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu vim aqui nessa manhã dizer isso para você, meu irmão. Você tem familiares, você tem parentes, você tem amigos. E você tem uma responsabilidade diante de Deus de introduzi-los à presença do Mestre. Você introduz na presença do Mestre e quando você introduz, relaxa. O resto ele vai fazer. A sua função é levar pessoas a Cristo. Quando você leva pessoas a Cristo e essas pessoas conhecem a Cristo, o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, tudo Ele fará. Tudo Ele fará. O mais
tudo Ele fará. A pessoa vem com muita demanda. E, queridos, pessoas estão te procurando, o Espírito Santo está me revelando, pessoas estão te procurando, compartilhando problemas com você, compartilhando demandas de casamento, demandas financeiras, demandas de imigração e tantas demandas que pessoas estão aí te procurando, passando para você. E você sabe por que elas estão te procurando para falar isso? Para você introduzir Jesus para elas, porque só Jesus é a resposta das demandas da nossa vida. Verdade. Só Ele é a resposta. Só Jesus era a resposta daquele paralítico. Naquela época não tinha medicina para nada, e nem hoje ainda tem, para levantar um tetraplégico de uma cama. Não tem medicina para isso, irmãos. Só Jesus opera um milagre como esse. E aqueles homens ouviram falar de Jesus, aqueles homens viram e presenciaram talvez milagres de Jesus para que eles tivessem fé o suficiente para pegar aquele paralítico numa cama, chegar num lugar, uma barreira de gente, e dentro da casa Jesus estava falando, ensinando, tinha gente por fora da casa, rodeando a casa, tinha gente na janela, tinha gente na porta, tinha gente em tudo qualquer lugar, porque quando Jesus está falando, todo mundo quer ouvir. Quando Jesus está operando, todo mundo quer estar no meio de onde Jesus está trabalhando, onde Jesus está operando. E nessa manhã eu tenho uma boa nova para você. Jesus está trabalhando nesse lugar. Jesus está operando nesse lugar. Pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo libertas, casamentos estão sendo restaurados, famílias estão sendo abençoadas, jovens estão recebendo uma unção, um chamamento especial da parte de Deus, um chamamento divino, e coisas tremendas estão acontecendo nesse lugar para a glória de Deus. Não fica de fora do que Deus está fazendo, porque você faz parte de um grande projeto de Deus nesse lugar. Aleluia! Aleluia! E, queridos, esse texto ele me ensina muito com a vida desses 4 jovens, desses 4 amigos que levaram esse outro amigo à presença de Jesus. Eu já dei até nome para os 4 amigos. Um dos 4 amigos eu chamei de fé, outro amigo eu chamei de perseverança, aleluia. Outro amigo eu chamei de corajoso, e o outro amigo eu chamei de persistência. Coisas que a gente precisa ter ao evangelizar e ao levar pessoas até Jesus. Fé, coragem, persistência, tudo isso a gente precisa ter, meu irmão. Amém? Amém. Aí o texto está dizendo, irmão, e eu queria pensar com vocês sobre o texto e sobre a atitude dos 4 amigos. O que aconteceu aqui no texto? A Bíblia diz que souberam que Jesus estava em casa. Aleluia! Se souberam que Jesus estava em casa, se souberam que Jesus estava em Cafarnaum, porque Cafarnaum é pequeno. Jesus entrou em Cafarnaum, todo mundo ficou sabendo que Jesus entrou em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa, porque ele estava vivendo ali nessa casa, ele estava morando ali nessa casa, em Cafarnaum. Se souberam, é porque houve uma divulgação, alguém espalhou a notícia. Ei, irmão, escuta aqui o que eu vou falar para você. Espalha a notícia que Jesus está na casa. Amém. Espalha a notícia do que Jesus está fazendo. Espalha a notícia. Irmão, a gente espalha tanta coisa nas mídias sociais. Um dos maiores desafios que nós, pastores, temos nesse século é de fazer com que a igreja toda esteja engajada em divulgar que Jesus está na casa. Amém. Em divulgar que Jesus está trabalhando, em divulgar que Jesus está operando, em divulgar que Jesus está fazendo coisas tremendas. Alguém falou que Jesus estava na casa, e porque falaram que Jesus estava na casa, uma multidão foi até lá. Levaram doentes, levaram pessoas, levaram todo mundo lá, irmãos. Escutem isso, Jesus está na casa, Jesus está trabalhando, Jesus está operando, Jesus está salvando, Jesus está curando. Ei, irmãos, Jesus está trabalhando no ventre de mulheres, mulheres que não engravidavam estão engravidando. Temos testemunhos, portas estão se abrindo, pessoas estão prosperando. Jesus está na casa, amém? Tem que haver uma divulgação, precisamos espalhar a notícia. Antes era através do boca a boca, e essa continua sendo a forma mais contundente de se espalhar as boas novas, no boca a boca, você falar para as pessoas que Jesus salva, cura, liberta, amém, irmão? Amém. O texto vai dizer que havia uma multidão em volta da casa, todos queriam ver Jesus, e não homens. Irmão, não vem para cá ver o pastor Leonardo, vem para cá porque aqui Jesus está trabalhando, vem para cá porque Jesus está na casa. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Vem aqui ver Jesus. Muito me entristece quando às vezes eu preciso me ausentar, as pessoas se ausentam também. O que a gente está dizendo para Deus?
que a gente está na igreja porque o pastor está lá. Não, irmãos, a gente vem aqui porque Deus está nessa casa, porque Jesus está nessa casa. As pessoas foram para lá ver Jesus, não foram para lá ver homens. Irmão, quando você adentrar por essas portas, você está adentrando por essas portas para ver Jesus, para ouvir Jesus, para sentir Jesus e para receber de Jesus. Isso é o mais importante. João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça. Importa que o Senhor apareça. Importa que o nome do Senhor cresça. Importa que ele seja anunciado, que o evangelho seja pregado. Isso que importa, meus irmãos. Em nome de Jesus, quem está entendendo? Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que eu quero pensar com vocês. A Bíblia diz que Jesus lhe pregava a palavra. Vira para o seu irmão e fala aí, ó, Jesus estava pregando a palavra. E se Jesus pregava, vou pregar também. E esse é o propósito, ensinar a palavra. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: e percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando o evangelho, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Ensinando a palavra, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Então essas são as três características do discípulo: ensinar, pregar e apresentar os sinais. A gente ensina a palavra, a gente prega o evangelho e a gente apresenta os sinais. Jesus fazia essas três coisas e nós precisamos fazer isso como cristãos. Jesus pregava a palavra, Jesus ensinava a palavra. Irmãos, para pregar a palavra, eu não vou pregar nunca como pastor, eu já estive nessa posição. Eu estava sentado várias vezes, eu vi o meu pastor pregando e eu falava, meu Deus, quando que eu vou conseguir pregar uma coisa dessa? Quando que eu vou conseguir falar uma coisa dessa? E o Espírito Santo falava comigo, aquilo que ele está falando não é coisa de homem, sou eu que estou usando ele. Porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém. E o poder do Altíssimo te envolverá e amém. Profetizarás e serás transformado num novo homem, numa nova mulher. Vai profetizar, vai liberar a palavra, vai pregar, vai anunciar o Evangelho de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo nós proclamamos aqui nessa manhã que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, que nós vamos ganhar vidas para Jesus, que esse lugar vai ficar pequeno, que Deus tem promessas para essa igreja, Deus tem promessa para você, para sua casa, para sua família. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Tudo que Deus te falou, tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E eu, querido, vou ser testemunha e viva do poder de Deus na tua vida. Amém. Eu vou ver Deus te usando, eu vou ver Deus te levantando, eu vou ver Deus, meu irmão, usando a tua vida como instrumento poderoso para ganhar pessoas para Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória. Salmo 119, 105 diz, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela não volta vazia. Isaías 55, 11 diz, assim será toda a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Eu gosto sempre de... Agora o pessoal lá da tradução, não sei como é que eles vão fazer não, mas eu gosto sempre de falar isso aqui, irmão. Quando eu falo da palavra, eu tenho que falar que a palavra ela é isso aqui. Isso aqui eu aprendi na minha época de faculdade, isso aqui eu aprendi dentro da sala de aula, nas aulas de teologia, eu aprendi isso aqui. O que a palavra faz na vida do crente? A palavra, ela reforma. A palavra, ela transforma. A palavra, ela vê, ela prevê, ela provê. A palavra revoluciona, a palavra impulsiona, a palavra impressiona. A palavra é unção, a palavra ela é revelação. A palavra é louvor, a palavra é o amor. A palavra é a vida, a palavra é a saída. A palavra prova, a palavra reprova. A palavra ela prova. A palavra é poder, a palavra é viver. A palavra é ouro. A palavra é tesouro. Aleluia. A palavra é arma, é armamento, é equipamento. A palavra é escudo, é capacete, é espada. A palavra é calçado, a palavra é lâmpada. A palavra é fogo, a palavra é renovo.
A palavra é sentimento, avivamento, quebrantamento. A palavra é emoção. A palavra é adoração. A palavra resolve, a palavra envolve, a palavra move. A palavra aplica, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra multiplica, a palavra qualifica, a palavra encanta, a palavra levanta, a palavra regenera, a palavra impera, a palavra é luz, a palavra reluz, a palavra abre, fecha, sobe, desce, vai, volta. A palavra é alimento, mantimento, sustento, a palavra é pão, leite, água, azeite, mel, maná, manjar. A palavra é energia, a palavra é profecia, a palavra é sabedoria. A palavra defende, a palavra ataca, a palavra é buzina, a palavra é trombeta, a palavra é bandeira, a palavra é torpedo, bomba que explode o inferno. A palavra é disciplina, a palavra ensina, a palavra fascina, a palavra corta, a palavra penetra, a palavra cura, ela salva, ela liberta, a palavra conserva, a palavra preserva, a palavra é direção, é conversão, é ação, a palavra é perdão, a palavra é potente, a palavra é semente, a palavra enobrece, a palavra enriquece, a palavra é história, a palavra é vitória, a palavra é a trindade, a palavra é a verdade, a palavra é o evangelho, a palavra conduz, a palavra é Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele é a palavra, tudo foi feito pelo poder da palavra. Pelo poder dessa palavra tudo se fez. Pelo poder dessa palavra tudo se transforma. Pelo poder dessa palavra tudo foi criado, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o poder de quem prega a palavra. Essa palavra é poderosa, irmão. Aleluia. Oh, glória. Viraram pentecostal hoje, hein? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderosa e infalível, inerrante é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Ela não erra. É o livro mais atualizado que existe, é a palavra de Deus. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Nós temos uma revelação nova. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém. Aleluia, irmãos. O poder da palavra, porventura o teu coração não se alegrou quando você ouviu a palavra? Porventura o seu coração não comichou, não te deu uma vontade de dar um pulo, de dar um glória, de levantar a mão, de levantar? É a palavra que faz isso, irmãos. É o poder da palavra de Deus que faz isso. Seja cheio da palavra. Voltemos à palavra. Voltemos à meditação da palavra. Voltemos ao ensino da palavra, ao estudo da palavra, uma vida de devocional, uma vida de entrega, de leitura, de estudo da palavra de Deus. Menos mídia social, mais vida espiritual, mais devocional, mais oração, mais entrega, mais meditação na palavra. A gente procura tantas respostas em tantos lugares e a resposta está aqui na palavra. Aleluia! A palavra é a resposta que você precisa. A palavra é a direção que você precisa. Na palavra tem o milagre que você precisa. Na palavra tem o sustento que você precisa. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. A Bíblia é um best-seller, é o livro mais vendido do mundo. 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. É a palavra de Deus. A Bíblia fechada pode ser até um livro comum, mas ela aberta é o Espírito Santo falando conosco. A Bíblia, ela é o único livro no mundo cujo autor está presente a todo momento para nos dar discernimento do que estamos lendo. Para que não tenhamos uma interpretação nossa e pessoal, o Espírito de Deus nos dá a revelação daquilo que estamos lendo. A palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra, medite a palavra, porque a gente só ensina e só prega aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, aquilo que ensina. O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas. Os discípulos falaram, Senhor, o Senhor está nos enviando, o que nós vamos falar? E Jesus falou, os discípulos não tenham medo, porque naquele mesmo tempo o Espírito Santo falará através de vós. Mas o Espírito Santo fala através da gente aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ora, aquilo que a gente medita, aquilo que a gente se aplica. Amém? Ele usa
aquilo que a gente tem, porque senão ele continuava usando os discípulos, Pedro, João, mas não, ele usou o apóstolo Paulo. Por que ele usou o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo tinha mais conhecimento. Aleluia. Conhecimento. Ele era um homem, foi criado, gerado, ensinado, discipulado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre que mentoreou Saulo de Tarso, que veio a se tornar o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Conhecedor da palavra, conhecedor das escrituras. Não tem coisa melhor do que você conhecer a Bíblia. Eu sou um privilegiado, porque nesse tempo talvez muitos de vocês não tenham condições de fazer um seminário, de fazer uma faculdade. Hoje eu entendo. Eu abri mão de empregos, eu abri mão de trabalhos. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, eu fiz pelo menos umas 2 entrevistas, uma num banco e outra num laboratório. As 2 eu perdi porque eu fazia faculdade de teologia e eles inclusive chegaram a me pedir para eu fechar, trancar a faculdade e abrir uma outra faculdade. Se eu abrisse uma faculdade de marketing ou de administração, eu estava empregado, mas eu não negociei o meu chamado. Aleluia! Eu não negociei o meu chamado. Eu não negociei o meu seminário. Sabe por que eu não negociei? Porque eu tinha uma promessa de um dia estar talvez aqui com vocês hoje. Onde está nas igrejas lá no Brasil, como eu estava lá, ministrando, pregando, cuidando de um povo que Deus me confiou. Se você abrir mão do seu chamado, se você abrir mão do propósito de Deus, você vai perder de ter essas experiências de vidas que o Senhor vai te entregar e vai confiar para você estar ministrando sobre a vida dela. Então não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não negocia, meu irmão. Cuidado. O diabo vai usar as artimanhas que ele tem. E aqui nesse país, a maior artimanha que o diabo usa contra a nossa vida é nos distrair. Ou então nos preocupar. Ou então aumentar as nossas cargas com o trabalho. Ou então tirar a nossa direção do reino de Deus e de Deus para colocar a direção nas coisas materiais. A nossa visão nas coisas materiais, no dinheiro. Você vê que a gente trabalha a beça, a gente se aplica tanto para o trabalho, mas para as coisas de Deus não é a mesma aplicação. A gente tem que refletir. Irmãos, um dia Davi estava em casa e ele falou, meu Deus, eu moro num palácio bonito e meu Deus habita numa tenda. Não é justo isso, eu vou construir uma grande casa para o meu Deus. A Bíblia diz que isso alegrou o coração de Deus, que Deus não pediu nada a Davi. Mas Deus se alegrou, porque Davi entrou em conflito, que ele morava num palácio, tinha riquezas e Deus morava numa tenda. Aí ele quis construir uma casa, um templo para Deus. Aí que foi construído o templo de Salomão. Isso tem que vir no nosso coração, irmãos. Deus tem te abençoado. Você tem vivido uma vida boa, uma vida próspera. E o que você tem feito pelo reino de Deus? E o que você tem feito em prol do reino de Deus? Eu não estou falando só dentro da igreja, não, irmão. Estou falando evangelisticamente, uma vida missionária. O que a gente tem feito, irmãos, para com Deus? Com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos abençoado. E Davi, ele faz isso porque ele entrou nessa crise. Assim, irmão, se você não tiver uma crise com você mesmo, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre as suas motivações, meu irmão. E me perdoa, essa palavra aqui hoje, eu estou orando a Deus, é para você sair daqui hoje mexido. É para essa palavra aqui amanhã você lembrar dela, terça-feira lembrar dela. E eu sei que algumas pessoas vão relembrar dessa palavra lá nos pequenos grupos, mas é para mexer com você. Porque se essa palavra mexer com você, se essa palavra fizer você refletir como Davi refletiu, o propósito está sendo alcançado. Aleluia! Em nome de Jesus. Se essa palavra tirar você de um lugar de conforto, de uma zona de conforto, essa palavra, ela está encontrando guarida no teu coração em nome de Jesus. Se essa palavra ela está te inquietando, eu preciso fazer algo, eu posso fazer. Todos nós aqui podemos fazer mais do que estamos fazendo até agora. Aleluia. Basta aplicarmos o nosso coração. Você usar o seu dom, o teu talento é muito bom, mas o que Deus quer é o seu coração. Porque se Deus tiver o seu coração, Ele tem tudo que você é e tudo que você tem. Amém. Quem está entendendo? Amém. Deus quer o teu coração, irmão. Entrega o teu coração no altar. Viva pela fé e deixa Deus cuidar de você. Eu sou um exemplo do que é ver o cuidado de Deus. Eu era empresário no Brasil. Abri mão das minhas empresas para viver de cesta básica na igreja.
Porque eu atendi o meu chamado, eu sabia que eu tinha um chamado, já havia feito seminário, tinha um chamado de Deus, Deus prometeu que ia cuidar de mim, que ia me levantar como pastor, eu acreditei. Então eu abri mão, eu estava abrindo a minha terceira loja, já estávamos girando 500 mil em 2006, 500 mil já estávamos girando no Brasil, com 2 lojas indo para a terceira loja. Quando eu fui na terceira loja, vi a terceira loja e eu fui orar na terceira loja, para abrir a terceira loja, o Espírito do Senhor falou comigo, não aluga porque não é isso que eu tenho para você. Gente do céu, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E continuei orando e ouvindo o Espírito Santo. E aí saí da loja, meu pai, poxa, ficou bom, vai ficar bom aqui a loja. Eu falei, pai, Deus falou comigo, vou alugar essa loja não. Ele falou, se Deus falou, não aluga. Eu falei, então vamos embora. Aí quando eu fui falar para ele que Deus falou comigo de verdade, meu pai entrou em parafuso, porque eu era o sócio dele. Eu falei, Deus falou comigo que eu tenho que abrir mão de tudo. Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Só que aí eu fiquei demorando, porque eu fiquei negociando com Deus. Eu falei, Deus, eu tenho 2 filhos. O Isaac ainda não era nascido. Deus, eu tenho 2 filhos, como é que vai ser isso, Deus? Deus falou, filho, abre mão, eu vou cuidar de você. Ou você abre mão, ou o evangelho que você prega não é verdade na sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo de vocês. Irmãos, o ano de 2007 foi o pior ano da minha vida, materialmente falando, mas também foi o melhor ano da minha vida espiritual. Foi o ano que eu mais dependi de Deus, que eu abri mão. E porque eu demorei a tomar uma atitude, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu tinha metade de tudo, meio com meu pai. Porque eu demorei, o Espírito do Senhor falou comigo, agora você vai sair, porque você não teve fé o suficiente. Você vai sair e você não vai levar nada. Você vai deixar tudo para o teu pai. Você vai depender de mim totalmente agora. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí o Senhor falou comigo, para me confortar, não se preocupe, porque eu já provi 2 viúvas que vão cuidar de você. Eu falei, 2 viúvas? Elias tinha uma, eu tinha 2. Glória a Deus. O profeta Elias tinha uma, Deus me deu 2 viúvas, porque ele sabia que eu estava precisando de fé, ele botou 2 viúvas. E Deus me deu as 2 viúvas. Uma morava no Morrão da Boa Vista, lá em Arraial do Cabo, na comunidade lá em cima. E a outra virou nossa tesoureira até hoje. Casei ela, para a glória de Deus, deixou de ser viúva. Antes de vir para cá, eu pedi isso a Deus. Deus, eu vou para lá, antes de Deus, me dá essa bênção. Quero casar essa irmã. Irmão, a igreja toda, o dia que ela foi pedida em casamento, a igreja toda vibrou, foi no retiro de carnaval. Tem esse vídeo não, pastor? Da festa que a gente fez. Gente, eu quase passei mal. O pastor saiu um bocadinho do pastor pro lado humano. Eu me envolvi na situação de uma maneira, eu fiquei emocionado. Eu falei, gente, espera, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? O irmão pediu ela em casamento e antes, no ano que eu vim para cá, eu casei a Denise. A viúva que cuidou de mim. Cuidaram de mim. Por que é cuidar de mim? Cuidaram, sabe o que é você ser um empresário? Não estou falando para ninguém fazer isso aqui não, pelo amor de Deus, essa foi a minha experiência. Agora vai sair daqui pedindo conta, largando tudo. Pelo amor de Deus, nós somos uma igreja que tem uma fé inteligente, pelo amor de Deus. Foi algo pessoal meu. Tá bom, irmão? Amém. Tá, você só vai fazer o que Deus falar com você e pede confirmação. Agora também não fica demorando não, porque senão Deus também pode fazer com você o que fez comigo. Tu sai sem levar nada. E aí, meu Deus. E aí eu comecei a viver de cesta básica da igreja. Um empresário que comia nos melhores restaurantes da cidade começou a viver de cesta básica da igreja. Foi muito difícil para mim. Naquele ano eu perdi meu nome, eu perdi tudo, irmãos. Eu falei, Deus, eu estou sendo envergonhado. Deus falou, os humilhados serão exaltados. Oh, glória! No ano passado, meus filhos chegaram na minha loja e escolheram o que quiseram. Esse ano eu não tenho nome nem dinheiro para comprar um calçado, Deus. Eu me lembro que uma irmã da igreja pegou o cartão de crédito dela e falou para mim, pastor, vai lá e compra um presente de Natal que o senhor quiser para os seus filhos. Eu não me esqueço dessa semente na minha vida. Talvez vocês estão aqui, vocês não sabem muito da nossa história, do nosso testemunho, o que a gente passou para chegar até aqui. E Deus me tirou de uma cidade, me levou para Arraial do Cabo, 30 e poucos mil habitantes, para fazer a obra. Mas Deus me deu uma promessa lá naquela cidade e naquela igreja. Pede e te darei as nações. Aleluia. Pede e te darei as nações. Pede e te darei as nações.
Aleluia. E ele cumpre a palavra. Aleluia. Ele cumpre a palavra dele. Eu estou visualizando o que Deus vai fazer aqui, meu irmão. Se você tiver fé, se você crer, se você não for uma pessoa agarrada, apegada, eu tenho vida para falar para você que eu abri mão de dinheiro para servir a Deus. Eu não sirvo a Deus por bens materiais, porque eu abri mão de riqueza, de dinheiro, de posição, de empresa para servir a Deus. Eu tenho autoridade para falar para você que se Deus te chamar, vale a pena você abrir mão para servir a Ele. Amém. Glória a Deus. Tenho vida para te falar isso. De não ter compra na minha casa, de fazer uma entrevista, de querer ajudar Deus, fazer uma entrevista lá para dar um treinamento numa empresa, pegar o cheque, na hora que pegar o cheque, o Espírito Santo fala, devolve o cheque. Já viu um cheque devolvido na hora que você pega a mão, você devolver na hora? Você passando por uma guerra, precisando de dinheiro para levar compra para sua casa, pastor Robinho. Para pagar as contas. Prestação do carro, 4 prestações atrasadas e o banco ligando. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O dinheiro não cai do céu. Tem que trabalhar, Deus. Deus falou, eu falei que vou cuidar de você. Você não vai fazer nada. Devolve o cheque. Devolvi o cheque para a mulher. Eu falei para ela assim, olha, Deus mandou devolver o cheque. A senhora acredita? Ela falou, acredito. Se Deus mandou, se devolve. A mulher era crente. A mulher era crente também. Acreditou. Eu doido para a mulher falar, que isso, meu filho? Pega, trabalha, faz aqui. Você precisa sobreviver. Para a mulher me dar uma palavra, ela pegou o cheque de volta na hora. E aí eu liguei para casa, eu fui pro carro, gente, eu chorei igual a criança no carro. Pensa num homem marmanjo chorando igual a criancinha dentro do carro. Fui eu só queria um colinho. Aí o que eu fiz? Liguei para minha mulher. Ela, e aí, fechou? Fechei. E o que houve? Eu falei, meu Deus mandou devolver o cheque para a mulher, Renata, eu não estou entendendo nada. O que eu vou fazer da nossa vida? Ela falou, meu filho vem para casa. Eu fui dirigindo, chorando, os outros que me olhavam, falavam, esse cara é maluco, chorando daquele jeito. Aquele choro que você mistura lágrimas com meleca, né, irmão? Você está rindo porque não foi você que chorou, fui eu. Irmão, eu chorei muito, cheguei em casa, deitei no colo da minha esposa, a gente orou, e eu falei, cuida de mim, Senhor. Irmãos, eu vou poder um dia falar mais para vocês. Mas aquele ano foi o melhor ano da minha vida. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Deus cuidou da minha casa, Deus cuidou da minha família. Eu vivi os maiores milagres de provisão que você possa imaginar. Eu saí para comer pizza com um irmão uma vez, aí eu falei, irmão, não posso sair com você. Porque até isso, crente, né? Crente acaba tudo, quer comer o quê? Pizza. E eu sem dinheiro para pagar a pizza. Eu falei, irmão, não vou poder ir não, irmão. Irmão, não tem porquê, eu só não posso ir. Estou jejuando, aleluia. Irmão, o irmão chegou no lugar e falou, não, pastor, hoje é por minha conta. Eu falei, vou quebrar o jejum. Pela tua vida, vou quebrar o jejum, irmão. Vamos embora. Fomos, irmão. Ele pagou a pizza. Aí ele pagou a pizza, a gente se divertiu, comemos bastante aquela pizza maravilhosa. Coisa rara. Coisa rara um irmão sentir de Deus de pagar uma pizza para você. Meu Deus. Aí fomos lá, o irmão pagou a pizza e estamos indo embora. E, gente, eu era aquele tipo de crente que orava, quando passava por uma blitz, eu orava, Deus, cega esse policial. Cega ele, Senhor. Senhor, faz o meu carro ficar invisível aos olhos desse cara, que eu estou com as crianças no carro. Senhor, por favor. O cara parava o carro na minha frente, eu passava, eu falava, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. E aí, esse camarada da pizza, a gente saiu, aí parou no sinal assim, eu parei com o carro atrás dele indo para casa, ele desceu do carro dele e veio, olha, não sei o que aconteceu, Deus mandou te dar R$50. Eu falei, glória a Deus, irmão, aleluia, glória a Deus, o Senhor multiplique 100 vezes mais. Aí paramos no outro sinal, ele desceu de novo, ele, Deus mandou te dar mais R$50. Eu falei, vai ter 10 sinais daqui para lá embaixo. Irmão, você valoriza coisas. Irmão, eu gosto muito de tomar café. Os irmãos aqui me conhecem, sabem que eu gosto de café. Quer tomar um café bom, vai na casa do pastor Robinho, que lá é um café bom. Ele comprou uma máquina lá. A máquina faz cappuccino, faz mais o quê, pastor? Faz tudo. Pode ir lá. E a Elaine recebe bem, ainda bota uns negócios assim. Eu falei, isso é um café abençoado. Então, os irmãos aí do café, pastor Bruno,
Vou na casa dele, é um café fresquinho na hora. Pastor, eu estava só esperando o senhor, vou apertar o botão da cafeteira. Cafezinho passa na hora. Eu aprecio. Aí um dia, cheguei lá em casa, irmão, se eu ficar sem café, eu fico dor de cabeça, porque o café já está no sangue, a cafeína, eu fico dor de cabeça. De tanto café. Pastor é café e mesa. Café e mesa, bate-papo. Então, meus irmãos, eu estou lá em casa, a pastora chega para mim, senhora, hein, filho, por quê? Acabou o pó de café. Olha só o estado que o sujeito chega. Empresário. Irmão. Irmãos, eu almoçava para o Picanha do Zé, quase todo dia. Picanha do Zé é um restaurante na beira do canal em Cabo Frio. Maravilhoso. E agora eu estava indo para casa comer todo dia e acabou o pó de café. Aí a mulher falou para mim, acabou o pó de café. Eu falei, minha filha, Deus proverá. Você imagina você falar isso na sua casa para tua mulher que não tem pó de café, que Deus proverá. E a tua mulher louca está nesse barco com você. Porque tem que ser uma mulher de Deus. Porque se Deus falar com você, tu toma uma atitude dessa, tua mulher não é de Deus, teu casamento vai embora, irmão. Seu casamento vai embora e tá minha mulher juntinho ali comigo, sofrendo as aflições. E aí, irmão, eu estou pregando a palavra. Todo primeiro domingo do mês era a campanha do quilo na igreja, na Santa Ceia. E eu era fervoroso na campanha do quilo. Porque a família... Eu falava, gente, tragam um quilo na igreja, porque as famílias da igreja precisam. Em nome de Jesus. Traga um quilo. Traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, açúcar. Traz um pó de café, porque as famílias da igreja precisam. Botei uma cesta e botaram uma cestinha pequenininha. Eu falei, vocês estão sem fé. Aí fui lá na Camila, aquela dona Camila, mandei ela fazer uma cesta grande. Falei, vamos aumentar essa cesta que aumenta a quantidade de compra aqui. Aí estou lá pregando, irmão. Quem entra? A viúva. Lembra da viuvinha? A viúva entra com o saquinho do mercado princesa, transparente. Aí quando eu olho para o saquinho dela, café pilão. Aí eu vi assim, café pilão. Quando eu vi café pilão, eu olhei para minha esposa e falei, Jesus me ama, olha o que vai cair aqui no cestinho. Vocês estão rindo, mas a gente passa a valorizar as pequenas coisas, irmão. A gente deixa de ser besta para valorizar os pequenos atos que o Espírito Santo faz na nossa vida. Aleluia. E Deus cumprindo. Naquele dia, quando ela trouxe aquele café pilão, eu falei, Jesus me ama, e o Espírito Santo falou para mim, eu te disse que 2 viúvas iam cuidar de você. Eu falei, Deus, que o Senhor disse, o Senhor cumpriu, mas o Senhor não disse que ia doer tanto. Que ia doer tanto. Por isso que Paulo lá para a igreja da Galácia, lá para os Gálatas, ele fala para o povo assim, não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, irmãos, eu tenho marcas de Cristo na minha vida. Muitas marcas. Marcas de amor, marcas de dependência total, marcas de privação, marcas de provação. Mas também tenho marcas de bênçãos, de cumprimento de promessas, de experiências tremendas, de viajar às nações. Fui tirado, sim, de uma comunidade no Rio de Janeiro, num bairro pobre, talvez na rua mais pobre, na casa mais pobre da rua. Mas Deus escolhe os improváveis. Amém. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. As coisas loucas para confundir as sábias. Os que têm para confundi-los com os que não têm. Deus é assim, irmão. Deus é especialista em fazer isso. Agora, Jesus viu que os amigos tinham fé. E aqui eu vou encerrar a mensagem. Os 4 amigos tinham fé. Por que Jesus viu que aqueles amigos tinham fé? Perdão que eu me estendi um pouquinho, irmãos, aqui no testemunho, mas eu sei que está abençoando a sua vida. Por que Jesus viu que os amigos tinham fé? Sabe o que aconteceu, Renata? Aqueles 4 amigos subiram no telhado e cada um pegou imagina uma cama, uma maca, sendo descido até a presença de Jesus, cada um segurando, presumo eu que cada um estava segurando na extremidade da maca para a corda descer direitinho, e todos tinham que ter a mesma atitude, estar na mesma sincronia para a corda descer direitinho, porque se um desse mais, o irmão lá ia cair da maca. E todos estavam segurando a corda.
E aqui eu vou encerrar minha mensagem. Nós precisamos de amigos que não larguem a corda da nossa vida. E você também precisa ser um amigo na vida de alguém que não vai largar a corda. Vira para o irmão que o pessoal falou, eu não vou largar a corda. Não vou largar a corda. Nós precisamos de pessoas que segurem na corda. E que não larguem, e que nos introduzam à presença de Jesus. Não larga a corda, irmão. Segura a corda. Segura a corda, leva teu amigo na presença de Jesus. Introduza ele na presença de Jesus. Tem dificuldade, tem problema, tem barreira humana impedindo, tem tantas coisas impedindo, mas não deixe de introduzir a pessoa na presença de Jesus. Ele foi introduzido na presença de Jesus, os amigos não largaram a corda. Jesus viu que os amigos tinham fé, mandou o paralítico levantar e andar. Ele se levantou e andou. O milagre aconteceu, irmãos, porque quando nós introduzimos os nossos amigos, pessoas da presença de Jesus, o milagre acontece. Jesus jamais despede alguém sem que nada aconteça na vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai sair daqui hoje sem nada acontecer na sua vida, não. Porque Jesus está aqui, você está na presença dele. E a Bíblia diz, vendo Jesus, que eles tinham fé. O que Jesus precisa ver aqui hoje é se você tem fé. Você tem fé para receber o seu milagre? Você tem fé para ver a mudança? Você tem fé, meu irmão, para ver a cura? Você tem fé para ver a porta aberta? Se coloque de pé. Você tem fé para presenciar um milagre aqui hoje? Você tem fé para declarar o teu milagre aqui hoje? Para chamar a existência o teu milagre? Você tem fé para isso? Ah, meu irmão, exercita a sua fé. Coloque em prática a tua fé. A Bíblia diz que o paralítico levantou e andou. Segura um pouquinho. A Bíblia diz que o paralítico se levantou e andou. Todos que estavam naquela casa olharam aquilo e ficaram completamente perplexos. E aí todos começaram a dizer, jamais vimos coisas assim. Aleluia. Igreja do Senhor, eu falo pelo Espírito de Deus nessa manhã, vamos viver coisas que pessoas contemplarão e dirão, jamais vi coisa assim. Jamais vi coisa assim. Nós vamos viver coisas aqui em Miami, nesse país, que nós vamos dizer, jamais vimos coisas assim. Nós vamos viver coisas nessa igreja que nós vamos dizer, jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Nós vamos presenciar milagres e vamos dizer, jamais vimos coisas assim. Nós vamos ver curas e vamos dizer, jamais vimos coisas assim. Nós vamos ver pessoas sendo restauradas, libertas e vamos dizer, jamais vimos coisas assim. Porque Jesus opera de maneira surpreendente. E Ele está agindo, Ele está se movendo, Ele está trabalhando de uma maneira que vai causar perplexidade na nossa vida. E vamos todos dizer, jamais vimos coisas assim. Eu declaro nessa manhã pelo Espírito Santo, Deus fará coisas na sua vida que você vai dizer, jamais vi coisas assim. Eu profetizo em nome de Jesus coisas grandes, coisas tremendas, coisas que são impossíveis para o homem, mas que são possíveis para Deus, que você dirá, jamais vi coisas assim. Aquilo que tem arrancado o teu sono, a tua paz, a tua alegria, aquilo que tem te preocupado, Deus vai agir, Deus vai movimentar, Deus vai, meu irmão, mover as águas nessa manhã, e você vai dizer, jamais vimos coisas assim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está na casa, irmãos. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Não larga a corda, não. Não larga a corda, não. Segura firme a corda. Segura firme a corda, meu irmão. Aleluia, porque você vai dizer, jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Deus proverá quando a cesta faria faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Me fazer enxergar.
Creia, Jesus está na casa. Jesus está na casa. Creia no teu milagre hoje. Creia na manifestação do poder de Deus. Creia, irmão, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Não largue a porta. Hoje Deus te renova. Hoje o Senhor te diz: eu sou a tua resposta. Eu sou a resposta que você deve buscar. Aleluia. Aleluia. Recebe essa palavra nessa manhã. Recebe essa palavra no teu espírito. O Senhor está na casa. E quando o Senhor está na casa, milagres acontecem. Respostas que nós estamos buscando, elas chegam até nós. Aleluia. Você consegue acessar pela fé, meu irmão, a resposta que você veio buscar, o milagre que você veio buscar. Existem pessoas que estão aqui angustiadas, aflitas, mas assim te diz o Senhor nessa manhã: eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, eu cuido de ti. Aleluia. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderás em ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor te sustenta. O Senhor é a tua resposta. O Senhor é o teu milagre. Ele é o teu advogado. Ele é juiz de juízes. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Deus, creia, creia. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele continua restaurando casamentos. Ele continua restaurando famílias. Ele continua restaurando os corações. Deus trouxe você aqui para uma manhã de restauração, para uma manhã de renovo. Seja renovado, renova a tua fé aqui nessa manhã, renova a tua comunhão, renova o teu chamado, o teu propósito, entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará para você, irmão. Aleluia, 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 aleluia. E declaro em nome de Jesus que nós vamos ver coisas acontecendo. E vamos dizer, meus irmãos, jamais vimos coisas assim, Senhor. Jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Aleluia. Aleluia. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. Confia, irmão. Confia, irmã. Se apegue nessa palavra. Se apegue confiadamente nessa palavra. Aleluia. E seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Seja fortalecido aqui, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Ei, o Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor ouviu o seu gemido. E o Senhor colheu as suas lágrimas. E o Senhor está cuidando de ti. O Senhor manda te dizer: eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou a tua resposta. Eu sou a tua porta. Entra por ela. Aleluia. 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 Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua igreja reunida nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos largar a corda. Nós temos pessoas que precisamos introduzir ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui nessa casa. E precisamos introduzir pessoas na tua presença. Precisamos ganhar pessoas para o Senhor. E nós nos comprometemos que nós não vamos largar a corda. Nós não vamos largar a corda, Senhor. Nós vamos cumprir a visão. Nós vamos cumprir a palavra. Nós vamos cumprir a direção. E eu sei, Senhor, que quando cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Quando cuidamos da tua casa, o Senhor cuida da nossa casa. Quando cuidamos de vidas, o Senhor cuida da nossa vida.
e da nossa família. Aleluia. Eu abençoo a vida do teu povo nessa manhã. Eu te agradeço por essa palavra, pelo teu mover, pelo teu agir neste lugar. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Todos que aqui estão nessa manhã, sem exceção nenhuma, Deus trouxe você aqui nessa manhã. Deus trouxe você aqui para te dar essa palavra. E eu declaro em nome de Jesus, você não vai sair daqui sem o seu milagre da mesma maneira que você entrou, não. O Senhor não despede ninguém da mesma maneira. Tudo que Ele precisa ver em nós é que temos fé. A Bíblia diz, e olhando eles e vendo que eles tinham fé. Jesus só precisa ver que você tem fé. Fé, irmão. Tenha fé, irmão. Tenha fé. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está sendo gerado fé na tua vida aqui hoje. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele é Senhor e galardoador dos seus. Deus tem prazer em nos abençoar. Não acredito num Deus que fica vendo a gente passar por luta, por sofrimento e se alegra com isso. Não. O nosso Deus se compadece. A Bíblia diz, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a sua estrutura. Escute, irmão, o Espírito Santo está falando comigo nessa manhã. Deus não nos dá aprovação que nós não possamos suportar. Se você está passando, você pode suportar. E se você não estiver aguentando mais, assim te diz o Senhor, eu vou enviar um escape para você. Mas o escape ainda não é a vitória. Continua lutando, continua crendo, continua guerreando, continua perseverando. Às vezes Deus permite a gente no meio da guerra para aumentar a nossa dependência de Deus. Aí às vezes você não entende por que eu estou passando por tanta luta, por que eu estou passando por isso. Deus está te aperfeiçoando. Deus está fazendo você ter dependência dEle. Deus está fazendo você chegar perto dEle. Deus está fazendo você orar, ler a Bíblia. Deus está fazendo você buscar. Deus está fazendo você ser assíduo na tua igreja. Deus está fazendo você ter compromisso. Deus está fazendo você sair do banco e atender ao chamado que Ele tem para a sua vida. Deus está trabalhando, irmãos. Mas sabe qual é o mais lindo de tudo isso? É que todos nós vamos dizer em algum momento da nossa vida, jamais vi coisas assim. Você vai viver coisas em Deus que você vai dizer, jamais vi coisas assim. Aleluia.